Olá, meus irmãos, tudo bem? Que todos estejam na paz de Jesus Cristo. Vamos hoje falar sobre o tema sofrimento purificador, que está presente no livro Vitórias sobre a Depressão, que é uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. E a benfeitora espiritual nos diz que o sofrimento em atividade é uma forma de lapidação da criatura humana. E ele certamente, em algum patamar de nossa existência, se fará presente, meus amigos. Todos nós passamos por adversidades, dificuldades, desafios que podem gerar sofrimento. Então, vamos tentar compreender o sofrimento como um recurso pedagógico, terapêutico da divindade, para que nós possamos ascender espiritualmente. E o sofrimento realmente se apresenta na vida de todos os que estão encarnados. O fato, por exemplo, de uma pessoa não ter problemas econômicos e fruir de uma condição social confortável e apresentar uma expressiva fortuna, muitos bens materiais, por exemplo, não o torna indene ao sofrimento. Este indivíduo também terá os seus padecimentos, os seus desafios internos. E isso realmente é algo que está posto na vida de todos aqueles que estão na conjuntura carnal. Então, o sofrimento pode se apresentar de inúmeras formas, através da angústia, da solidão, de uma enfermidade degenerativa cruel, dos distúrbios de conduta, dos transtornos psiquiátricos que muitas vezes podem dificultar a caminhada evolutiva, pelos inúmeros desafios que apresentam, e também há muitas pessoas, meus irmãos, que se apresentam como triunfantes e sorridentes na sociedade, mas que em verdade têm o seu mundo íntimo permeado por muitas dores e sofrimentos. Muitas vezes o impositivo da felicidade a qualquer custo faz com que as pessoas apresentem uma persona, a sua aparência, como se apresentam ao mundo, de uma maneira que não é condizente com a realidade, com o seu real estado interno. E nós sabemos, nós ainda vivemos em um planeta de provas e expiações, e a presença de fome, de abandono, de injustiças sociais, doenças que se desenvolvem em decorrência da miséria moral e econômica, e são todos sofrimentos ainda bastante atrozes que dificultam a marcha evolutiva de muitos irmãos nossos. E muitos outros já nascem com problemáticas diversas, com dificuldades no âmbito da saúde, processos de reajustamento bastante desafiadores nos mais diferentes lares, ricos ou miseráveis, como aqui nos diz Joana de Ângeles, muitas vezes em situação de abandono. E o sofrimento também se apresenta nos animais, os nossos irmãos da escala evolutiva. Então, com isso, nós podemos depreender que o sofrimento, ele possibilita um renovar do nosso mundo íntimo. Nós temos oportunidades de mudança através do sofrimento. Ele realmente promove aprendizados bastante profundos e muitas vezes é um recurso valioso para que nós possamos ter uma compreensão mais clara sobre muitas circunstâncias. Então, não vamos estranhar esta aflição que é decorrente do processo de sofrimento. Vamos entender que é uma necessidade espiritual, pedagógica, terapêutica e que é perfeitamente superável, porque nós temos as nossas forças, as nossas resistências internas e precisamos dar vazão a tudo isto, dar o nosso testemunho de que estamos engajados nos ensinamentos do Cristo. Trazer isso de uma maneira a ter aplicabilidade prática em nossa existência, que nós possamos trazer o Evangelho de Jesus para os nossos lares e ter o melhor aproveitamento possível dos ensinamentos do Cristo. E o sofrimento ele precisa ser entendido como um produto, um resultado do nosso estágio ainda inferior em que nos encontramos aqui no planeta Terra. Este planeta tão abençoado, que é de provas e expiações e que nos possibilita que muitas circunstâncias possam emergir e contribuir para o nosso crescimento espiritual. E
temos que ter o entendimento de que estamos passando por um processo de transformação no planeta. Estamos em uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, são muitas as dificuldades, certamente, que se assinalam neste período. O sofrimento, ele é realmente um recurso da divindade para que nós possamos fazer as nossas transformações íntimas e irradiar aquilo que é necessário, a caridade, o amor, a benevolência para com o próximo. Nós não vamos mais sendo aprisionados às paixões mais primitivas, vamos cedendo lugar à fraternidade, ao amor, à solidariedade, a um novo comportamento que vai se assinalando paulatinamente aqui no planeta Terra. Vamos contribuir então, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos renovados no bem, com uma melhor psicosfera. Então o sofrimento é um mal que faz bem. Não fosse o sofrimento, nós ainda estaríamos estagiando nas fases mais primitivas do nosso desenvolvimento antropossócio-psicológico, como bem coloca aqui a mentora espiritual. Nós não teríamos então o desenvolvimento do equilíbrio necessário para o enfrentamento dos processos de evolução de nossa vida. Então o sofrimento, muitas vezes de uma maneira bastante penosa, é que vai contribuir de uma maneira mais significativa para o nosso desenvolvimento intelecto-moral, para a nossa ascensão nesse sentido. E quanto mais evoluído se encontra o ser, mais sensibilidade ele terá ao sofrimento. Mas nós precisamos entender a diferença existente na forma de enfrentamento do sofrimento entre os indivíduos mais brutos e primitivos e aqueles que já apresentam algumas características mais nobres do ponto de vista evolutivo espiritual. Os primeiros, aqueles mais primitivos, brutos, vão fruir o sofrimento com rebeldia, sem o entendimento da mensagem que aquela dificuldade lhe traz. Estes vão então ter uma aflição desmedida, muitas vezes poderão se tornar agressores, revoltados com as situações que se apresentam em sua existência. Já aqueles que apresentam uma melhor condição espiritual, evolutiva, terão um enfrentamento muito mais benéfico em relação aos sofrimentos, porque compreenderão que é uma prova necessária para o seu burilamento, para a sua ascensão espiritual. Vão ter muito mais compreensão, aceitação em relação ao que se apresenta e dessa maneira vão se tornar menos tristes. Terão aquela resignação necessária na nossa encarnação, porque a resignação não significa o conformismo diante das situações que se apresentam, mas a aceitação e, através de uma atitude pacífica, tranquila, serena diante da vida, a tentativa de mudança das circunstâncias que não estão coadunadas àquilo que desejamos, àquilo que pode ser benéfico ao nosso espírito. Então tenhamos o entendimento de que a forma de enfrentamento do sofrimento é crucial para que nós possamos avançar espiritualmente e não prejudicar a nossa caminhada aqui na Terra. Estas pessoas que têm um enfrentamento melhor em relação ao sofrimento são mais lúcidas em relação à função que este recurso terapêutico nos traz. Vão se submeter então às conjunturas de sofrimento de uma maneira jovial, quase alegres, porque sabem que tudo que lhes acontece tem uma razão de ser e é sempre para o seu bem, não importando a maneira como se expresse. Quando nós passamos a ter este entendimento de que todas as situações assinaladas em nossa vida concorrem para o nosso bem, são importantes do ponto de vista espiritual para que nós possamos crescer interiormente e desenvolver ainda mais as nossas resistências internas, nós conseguimos passar por toda a dificuldade de uma maneira mais tranquila, mais serena e muito mais rápida, porque aí nós não atrasaremos o nosso processo de compreensão. Nós vamos então, etapa a etapa, tendo o entendimento da mensagem que nos é oferecida pela divindade através de uma circunstância muitas vezes difícil, mas que pode contribuir grandiosamente
para o nosso espírito, para que nós possamos crescer, aprender com a lição que está sendo ofertada. Então, meus irmãos, não vamos nos deprimir e nem nos desesperar frente aos sofrimentos, quando se apresentarem em nossa casa mental. Vamos refletir em torno da mensagem que aquele sofrimento nos traz. O que eu preciso modificar no meu interior? O que a vida quer me ensinar em relação àquela área que apresenta problemas em minha vida? Como eu posso contribuir para com o meu próximo? De que maneira eu posso praticar a caridade, os preceitos do Cristo? Como eu posso transformar a minha vida e contribuir também para a transformação de meu irmão? Vamos fazer esse exercício de reflexão e vamos então procurar introjetar esta mensagem que o sofrimento nos traz, de maneira a transformar de fato o nosso mundo íntimo. Então, não vamos nos desesperar, porque isso só agrava o problema. Nós teremos mais condições de receber, inclusive, a inspiração divina, o direcionamento correto em relação aos caminhos que precisam ser seguidos e as atitudes mais adequadas na nossa existência, quando nós não damos vazão ao desespero, à aflição desmedida. Nós temos que conservar a calma e a tranquilidade na nossa casa mental. Então, aos poucos, nós vamos conseguir diluir o sofrimento através da esperança e do trabalho incessante no bem, na certeza de que nós estamos executando as ações necessárias para o nosso autoaprimoramento e também em relação àquilo que pode beneficiar o nosso próximo. Então, nós vamos conseguindo superar, sim, o sofrimento pouco a pouco. Ninguém consegue alcançar os pináculos de um monte sem passar pelos pedrouços de sua base, nos fala Joana de Ângeles. Então vamos ver no sofrimento uma possibilidade redentora na presente encarnação, meus irmãos. Aqui nós temos a oportunidade de fazer os ajustes necessários ao nosso espírito. Nós temos a oportunidade de nos defrontar com as dificuldades que precisam ser sanadas. Tenhamos então gratidão por estes momentos de sofrimento que se assinalam na nossa encarnação. Vamos então ter alegria, vamos ter oportunidade de resgatar velhos débitos do passado e sanar então essas problemáticas da melhor maneira possível, executando bons atos, agindo então no amor, na caridade, na compreensão, em tudo aquilo que pode ser útil a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, o homem integral, que conseguiu então alcançar a plenitude espiritual, o seu processo de individuação, é o nosso grande exemplo. Vamos então sempre ter em nossa mente Jesus. Vamos imaginá-lo como um grande irmão que está sempre perto de nós e que naquele momento de sofrimento, de tristeza, em que muitas vezes choramos sós, desesperados, sem encontrar uma saída para a dificuldade que se apresenta, vamos nos imaginar dando um abraço forte, sendo acalentados pelo Mestre, e Ele então nos envolvendo em toda a sua vibração de amor, de cura, de fé, de esperança no porvir, e de que tudo que hoje se apresenta como penoso, difícil, afligente, será amanhã um alvorecer, será amanhã uma situação renovada, será uma oportunidade ainda maior de fazer o bem. Vamos então nos imaginar sempre abraçando Jesus e Ele nos envolvendo na sua paz, nos seus fluidos benéficos e nos ajudando na transformação interior, no fortalecimento das nossas resistências internas para que possamos então rumar no nosso caminho evolutivo, fazer o melhor que pudermos para nós mesmos e para o nosso próximo. Tenhamos fé e sempre esta imagem do abraço de Jesus que nos acalenta em todos os momentos de sofrimento e dificuldade.
Então, irmãos, esta foi a mensagem do dia de hoje. Gratidão pela presença de todos vocês aqui no canal Mestre de Luz. Eu convido que se inscrevam aqui no canal e que também ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e nos vemos em breve.